Bom dia, queridos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós vamos falar nesta manhã sobre uma fé sem valor. O Senhor Jesus deixou na sua palavra registrada no livro de João, capítulo 12, verso 48, esta escritura: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa há de julgá-lo no último dia. A fé é importantíssima na nossa relação com Deus. A palavra do Senhor diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como que eu posso ter uma fé inútil? Bom, querido, fé é saber da existência de Deus. Deus é um ser espiritual invisível. E há muitos que não creem nele exatamente por causa disso. Mas, se você pensar que o Senhor Jesus veio e com a sua palavra deixou muito claro toda a vontade de Deus para que todos nós que lemos a sua escritura possamos crer não só na existência real de Deus, como também na sua vontade já estabelecida através da palavra. O Senhor Jesus deixou claro: passará os céus, passará a terra, mas a minha palavra ou as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, a palavra de Deus é permanente e eterna. Nós aqui passamos, nascemos, crescemos e morremos, mas a palavra do Senhor que foi pregada no tempo de Jesus é válida para os nossos dias. No entanto, há pessoas que têm uma fé vã, ou seja, uma fé que não tem nenhum proveito. E entre essas pessoas está aquele que conhece Deus melhor do que eu e melhor do que você. No entanto, ele crê na existência de Deus porque o conhece visualmente, auditivamente, pessoalmente, mas não tem a fé que agrada o coração de Deus. Por isso a sua fé é sem valor. No capítulo 2 do livro de Tiago, nós temos essa escritura registrada. Capítulo 2, o verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Aqui está, querido. Os demônios creem em Deus porque o conhecem pessoalmente e estremecem diante de Deus. Eles creem que Jesus é o único Senhor e Salvador da humanidade e estremecem diante de Jesus. E o ser humano que era para crer em Deus e crer em Jesus, conforme diz João capítulo 14, o verso 1, né? Credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Não fazem isso. Ao contrário, ignoram a palavra de Deus, ignoram as advertências do Senhor e vivem uma vida como se Deus não existisse. Esta é a razão pela qual nós sofremos tanto e temos tantas catástrofes no mundo. Não é mudanças climáticas, é o pecado da humanidade que faz separação entre nós e o nosso Deus. Impede que Ele ouça as nossas orações e venha nos atender em nossos momentos de aflições. Está entendendo? Então vamos olhar o que diz a palavra. Marcos capítulo 1 diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler e você vai observar comigo como que é tão importante essa questão. Marcos capítulo 1, o verso 24, diz assim a palavra do Senhor. Que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Essa é uma declaração de um homem que estava possesso por espírito maligno. Quando os espíritos malignos que estavam no homem viram Jesus, eles estremeceram e disseram exatamente essas palavras: por que vieste nos destruir? Que intenção é essa? Por que você não ficou lá no céu? Vieste aqui na terra para tirar nossa paz, nossa tranquilidade? Está vendo? Isso é que os homens deveriam pensar. Há um Deus vivo, justo e poderoso que nós não podemos desafiar, mas eles não fazem isso. Os demônios estremecem, creem e estremecem, e o homem brinca e desconhece o Deus Todo-Poderoso.
É triste essa situação, né? E Jesus veio para morrer por nós. Ele não veio morrer pelos demônios, veio morrer para que nós tenhamos vida eterna. Ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 5, eu quero que você acompanhe comigo para ver outra expressão muito interessante. O verso 7 diz assim, ó: clamando, quando Jesus viu de longe, correu e adorou. Era um homem que estava possesso por muitos demônios, o endemoniado de Gadara. Quando ele vistou Jesus, ele correu e caiu nos pés de Jesus e começou a dizer: Jesus, que temos nós contigo? Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não nos atormente. Já pensou, querido? O próprio demônio clamando diante de Jesus e pedindo a ele para não interferir no que eles estavam fazendo. Eles aprisionaram aquele homem, encarceraram aquele homem e tornaram aquele homem o terror da região. Nenhuma cadeia podia segurá-lo, nenhuma corrente podia prendê-lo. E quando eles viram Jesus, eles não resistiram, caíram diante dele e o adoraram. Oxalá que todo ser humano tivesse temor e amor a Deus para cair aos pés de Cristo e adorá-lo. Os demônios fazem isso, estremecem diante dele, mas o ser humano resiste com a sua soberba, com a sua arrogância, com a sua prepotência, desafiando a autoridade e o poder de Deus e, acima de tudo, desconhecendo a bondade e a misericórdia do Senhor, que é sobre aqueles que o creem, que creem nele. Está observando? Ainda temos em Lucas capítulo 4, verso 41, esta escritura registrada que eu quero mostrar a você. 4:41, diz assim, ó: também de muitos saíam espíritos imundos, olhe bem, e clamavam dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendia-os, não os deixando falar, porque sabiam perfeitamente que ele era o Cristo, ou seja, ele era ungido de Deus, aquele que foi preparado e prometido por Deus lá no Antigo Testamento, que veio com uma missão específica, morrer na cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida, porque através do sacrifício de Cristo, todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Os demônios sabem disso, eles estremecem diante do Senhor, eles temem a justiça divina, e o ser humano não observa os ensinamentos do Senhor, zombam, criticam, rejeitam, desprezam e fazem tudo o que querem, de menos agradar o Senhor. Como você acha que vai ser o juízo de Deus sobre essas pessoas? Mas eu quero fazer um apelo a você, você que está me ouvindo agora, por favor, dê atenção à palavra de Deus. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que ele se arrependa dos seus pecados e se converta a ele. É essa palavra que Jesus diz. A palavra que você está ouvindo, ela servirá de testemunha contra você no dia do juízo. Mas se você aceitar Jesus, todos os seus pecados serão apagados. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por esta palavra, que o Senhor direcione aos corações necessitados e reforce a fé daqueles que já creem em Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém.